A rodovia SP-75 tem sido motivo de muita discussão e muita polêmica ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. Inclusive, a Câmara de Vereadores de Salto tem se mobilizado para viabilizar formas de estudar e ampliar a discussão sobre a SP-75. E hoje nós estamos aqui com a Yara Fioravante. Ela é docente do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Max Planck, a Unimax de Indaiatuba, e é formada em Arquitetura e Urbanismo e mestre em Historiografia Urbana. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que pode ser feito nessa rodovia. Yara, prazer tê-la aqui conosco. Prazer, Caio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E hoje o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre essa rodovia, que por muitos é chamada de rodovia da morte, né? Mas ela também já foi uma das melhores do país, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho. Ela pode ser considerada uma boa rodovia ou não? Na verdade, assim, Caio, queria falar primeiro que é uma rodovia que eu frequento bastante, porque eu sou de Itu e leciono em Indaiatuba, Campinas. Então é um trecho que eu acabo utilizando 2, 3 vezes por semana, muitas vezes. Na verdade, ela não é uma rodovia ruim, né? A questão não é essa. A grande questão que eu acho que a gente enfrenta no momento é os acessos que essa rodovia traz para cidades que estão crescendo continuamente, né? Então, Salto tem uma série de acessos pela rodovia, Indaiatuba tem uma série de acessos pela rodovia. E daí, toda vez que a gente está nessa rodovia, que tudo bem, chega aí a ter 2 leitos, né, 2 faixas de circulação, um fluxo mais rápido, e a gente precisa acessar uma cidade, esse fluxo diminui demais, né? A gente estreita o acesso para ter uma única via. Alguns dos acessos para a cidade em si acabam tendo semáforo, né? Então, essa diminuição, esse estreitamento de fluxo e diminuição da velocidade é o que acaba causando, muitas vezes, um trânsito, um caminho que levaria 30 minutos, acaba levando o dobro, né? 1 hora e por aí vai. Eu acho que o que falta, na verdade, hoje em dia, é as cidades não pensarem mais como cidades, né? A gente está num momento em que a gente não fala do urbanismo das cidades em separado, do planejamento urbano das cidades em separado. A gente precisa pensar, hoje em dia, como região metropolitana, né? Então, essa região metropolitana, todas as cidades que se ligam através dessa rodovia, precisam pensar como atender a esse público como um todo, não individualmente. Então a solução para a rodovia não está necessariamente em quem administra ela ou quem pode vir a administrar, né? Exato. Passa também pelas cidades desenvolverem suas alças de acessos, avenidas, trechos urbanos, né? Exato. Não, é isso mesmo, Caio. Eu acho que a gente precisa hoje pensar cidades como um todo. A gente tem muitas cidades conurbadas, né? A gente não vê área rural mais vindo de uma cidade para outra. Então, assim, as cidades em si precisam pensar como um todo, como uma região metropolitana. E por que você acha que tem tantos acidentes? Alguns dos acidentes, eles acabam ocorrendo, por exemplo, de madrugada, no começo da manhã. É um horário que geralmente não tem tanto movimento. Essa daí é questão mais do motorista em si, da falta de... E por que você acha que ocorrem tantos acidentes? Alguns deles ocorrem aí de madrugada, no começo da manhã, são horários que não tem tanto movimento. Você acha que isso é imprudência dos motoristas ou a rodovia pode ser melhorada nessa questão de evitar acidentes? Veja, eu acho que tem um pouco da parte da imprudência dos motoristas, obviamente. Eu mesmo, quando eu volto ao retorno das aulas, né, 10, 10 e meia, muitas vezes tem muita gente que não respeita o limite de velocidade, eu vejo isso sempre. Mas eu acredito que o maior número de acidentes que eu visualizei é nesse horário das 6, né? Que é a saída do trabalho para ir para casa ou para mudar de cidade. A gente sabe que hoje muita gente trabalha além da cidade que mora, né? Então, assim, e essa diminuição de fluxo, por exemplo, tem um dos acessos aqui de Salto, que é esse que a gente acabou de passar, né? Que a gente está filmando agora, que para mim ele sempre tem um acidente. Ele sempre tem um acidente. Por quê? Porque eu tenho que diminuir muito a velocidade e daí o congestionamento é grande, tem semáforo, e daí isso ocasiona um engavetamento dos carros. A mesma coisa, aquele acesso ali do shopping de Indaiatuba, que tem 1000 cruzamentos, né? Tem um acesso que é para um shopping, ou seja, tem muitos veículos de passeio, né? O que ocasiona, logicamente, de novo, acidentes. Por quê? Porque tem caminhão, tem cruzamento, Então, assim, eu acredito que as duas coisas têm que ser melhoradas, né? Tanto a conscientização
quanto o fluxo de acesso das avenidas. Aqui em Salto, os vereadores eles convocaram uma comissão aí para discutir melhorias sobre a SP-75. E um dos pedidos que eles fazem é que a inclusão de uma terceira faixa de rodagem poderia ser a solução, na opinião deles. Você, como uma mestre em historiografia, acha que isso poderia ser a solução, uma terceira faixa? Não sei nem se há espaço suficiente para uma terceira faixa em todo o trecho dela, né? Primeiro tem que ver exatamente isso, ver se a gente tem espaço para uma terceira faixa. A segunda questão é, não adianta eu ampliar a terceira faixa se eu também não amplio e facilito o acesso às cidades. Senão o funil fica ainda mais estreito, exatamente, né? Exatamente. E o que você acha que pode ser feito visando apenas a rodovia, além da parte das cidades como um todo? O que na rodovia poderia ser feito? Que tipo de manobras poderiam ser utilizadas para reduzir a velocidade ou evitar o congestionamento? Olha, eu acho que evitar congestionamento hoje em dia é difícil. Mas eu acredito que a terceira faixa pode auxiliar, sim, nesse sentido. A gente tem muito fluxo de caminhão, né? Então eu acho que a terceira faixa, para eu ter aí... E o caminhão não fica em uma faixa só. Uhum. Não fica, não adianta, ele não fica. Então assim, eu ter a terceira faixa para ter o fluxo de caminhão, ou muitas vezes, uma alternativa que eu já vi, como a gente tem pouco espaço, é ampliar uma terceira faixa em alguns trechos e retornar, às vezes em trechos de subida, por exemplo, né? Então eu crio a terceira faixa no trecho de subida, em que o caminhão vai ficar mais lento, eu acho bacana, né? Porque daí os carros mais rápidos conseguem passar pela esquerda. Então, assim, eu acho que essas medidas dariam algum resultado, né? Mas, como eu disse, a decisão tem que ser um todo, né? O resultado tem que ser um todo. E como eu falei no começo, ela foi eleita, há poucos anos até, como uma das melhores rodovias do país. Por que você acha que ela criou essa fama de rodovia da morte? É simplesmente pelo número de acidentes, alguns com vítimas fatais? Porque em outras rodovias também acontecem acidentes com vítimas fatais, né? Eu acho que é muito em virtude da história dela também, né? Eu acho que ano após ano, hoje ela foi melhorada já, porque ela era muito pior, essa rodovia, né? Então, assim, era uma rodovia muito pior. Mas assim, ela continua tendo inúmera quantidade de acidentes, justamente por causa disso, porque a gente tem um fluxo muito grande e que vai se ampliar cada vez mais por conta do Viracopos, de Campinas, todos esses acessos que a gente tem ali. O crescimento da própria cidade, né? E assim, não só Campinas, né? Campinas está crescendo, consequentemente Indaiatuba cresce muito, consequentemente Salto cresce muito, então assim, Itu, Sorocaba, porque chega até Sorocaba a rodovia, né? Então assim, são cidades que estão crescendo muito num momento assim exponencial. Então, a gente precisa também atender, né, esse fluxo de caminhões que a gente tem. Não adianta. O nosso escoamento ainda do Brasil maior é por caminhões. Então, assim, pensar em como atender isso e pensar nesse fluxo de pessoas que precisam acessar as cidades. Bom, a discussão sobre a SP-75 ainda vai ser muito longa, mas a gente viu que tem solução. Yara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que você tenha feito aí uma reflexão ao ver esse vídeo de que é possível ter melhorias, de que a SP-75 tem solução, ela não precisa ficar conhecida como a rodovia da morte. Então vale também aí você que é motorista ter mais atenção no trânsito e tentar evitar aí da melhor forma possível os acidentes, buscar novos acessos ou novos horários para você estar trafegando nela. A gente fica por aqui e vamos seguir acompanhando essa discussão sobre a SP-75. Um abraço e até mais!